Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Use sua nota antiga. Aproveite as condições especiais da Milton Campos. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Começando mais um programa super especial aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente vai falar hoje sobre dependência química, né? E para isso, para essa pauta tão importante, nós estamos recebendo esse grande amigo, Sandro, para a gente falar um pouco desse contexto, né, da dependência química, a gente está vivendo, né, essa coisa da sociedade do desempenho, e também tem essa questão também que pode ser genética, pode ser uma doença, pode ser uma doença adquirida, pode ser uma série de outras coisas comportamentais e tantas outras coisas que podem estar assoladas a essa patologia. Então, é sempre um prazer estar aqui. Sandro, é um prazer te receber aqui nas telinhas de Minas Gerais e também pelas ondas do rádio em Curitiba e também para todo mundo através das redes sociais para a gente falar desse tema que tem custado tão caro para a sociedade brasileira, latino-americana e mundial também. Obrigado, Betão. Tudo bem? Um prazer aí estar participando desse programa e levar esclarecimento para as pessoas. A dependência química realmente é uma doença e ela mata, ela rouba a liberdade, ela destrói as famílias, e muitas famílias não sabem o que fazer. E eu estou vivendo minha missão aí de levar a mensagem. Então, cada programa que eu participo, cada podcast que eu participo, eu me sinto assim, vivendo o meu propósito, sabe? Levando a mensagem. Eu acredito que eu esteja vivo por isso, né? Sandro, eu queria primeiro te perguntar como que você se identificou nessa luta, né? Nessa batalha, nessa militância que é... Eu não gosto de usar muito a palavra combate, não, porque quando você usa, assim, parece que você está guerreando com uma coisa e numa guerra ninguém ganha nada, né? Então, eu queria saber como que você entrou nessa luta e por que você virou esse militante tão importante para além da sua profissão e para além também do seu ofício. É muito legal o termo que você usou aí, combate, né? Eu também costumo falar que a dependência química é a única luta que você vence quando você se rende. Ou seja, você não precisa entrar em combate com ela, né? O judô, você luta até o final. O UFC, do meu amigo Minotauro e Minotauro, vou dar um beijo para eles, você luta até o final. Na esgrima, você luta até o final. E na dependência química, você vence ela quando se rende. Ou seja, quando você resolve não lutar com ela. E aí você se rende. É a rendição, é a aceitação. Como que eu comecei? Na verdade, eu, como a grande maioria, né, na curiosidade, eu comecei a usar drogas com 16, 17 anos. E um abismo levou outro abismo. Eu comecei com o álcool, que é o chefe da quadrilha das drogas, né? O álcool é o pior de todas, né? Porque o álcool ele rebaixa a parte frontal do cérebro, afeta o poder de decisão e você acaba fazendo coisas que você não quer fazer. Então, eu comecei no álcool, depois fui para maconha, depois fui para cocaína, depois fui para o ácido, para o êxtase, para o lança-perfume, fui para todas as drogas, você pode imaginar. E aí eu estava no controle no início. Mas você acha que você não vai perder o controle, você está na autossuficiência ali, na lua de mel com a droga no consumo. E quando eu perdi o controle, através dos meus prejuízos todos, foram diversos, se eu for falar meus prejuízos aqui com as drogas, esse programa vai ter que durar mais de uma semana, sem descanso, então muitos prejuízos. E aí, quando o prejuízo chegou, a conta chegou, eu falei, eu preciso parar de usar. E eu não conseguia largar. E nisso eu fiquei 20 anos, né, nas drogas. Eu sofri muito nesses 20 anos, tive 3 overdoses, pensei no suicídio para resolver minha vida, porque eu estava com caráter deformado devido ao uso de drogas,
e comecei a achar que o suicídio poderia ser uma boa opção, e todo mundo sabe que não é. Mas você, nas drogas, o seu cérebro fica totalmente confuso, e a pior opção parece ser uma boa opção. Então, eu não me suicidei, mas pensei seriamente em dar um cabo da minha vida, consegui superar aí essa fase do suicídio, e tive 3 overdoses e tive esse despertar espiritual. Estou 13 anos limpo. Como que eu comecei? Quando eu saí das drogas, e não é fácil sair das drogas, eu nunca tomei remédio, eu nunca fui internado, é bem raro, né? Então, eu nunca recaí, então é muito raro você não recair, não tomar remédio, não ser internado e sair das drogas. Já sair das drogas com internação, com remédio, e já é desafiador, imagina sem. Então, eu sou um caso bem diferenciado mesmo. E quando eu tomei essa decisão, eu comecei a me tratar, evitar lugares, pessoas, ambientes, hábitos. Comecei a ficar mais caseiro, nunca fui caseiro, vivia para usar, usava para viver, né? Porque tem o dependente químico, o usuário e o abusador. Eu posso explicar a diferença mais para frente para vocês. O usuário é aquele que usa e é funcional. Ele para a hora que quer, ele usa alguns dias, outros não. O abusador não usa, mas em 2 meses ele bate o carro, atropela o cachorro, separa com a esposa, briga com o vizinho e para na delegacia, de 2 meses. E o dependente químico fui eu, né, que vivia para usar, usava para viver. Eu não conseguia ficar um dia sóbrio, um dia. Eu estava num suicídio diário ali, né, e fazendo coisas absurdas, gastando dinheiro que não tinha, né, e pegando dinheiro emprestado com a minha mãe. Então, quando eu tive esse despertar, eu falei, vou me tratar, vou mudar de vida. Eu tive aquela terapia do espelho, eu me olhei no espelho e tomei uma decisão. Falei, o sucesso é uma decisão, a partir de hoje eu preciso decidir, ou eu vou viver ou eu vou morrer. Eu não aguento mais essa vida, né? Porque a droga joga para cima e depois joga para baixo. Quando você está nas drogas, você é um Superman. Quando você está para baixo, você é uma lagarta se rastejando. Aí eu falei, não, preciso tomar uma decisão. Depois que eu tomei essa decisão, eu caí num curso de terapeuta. Eu fui atrás de outro evento. Eu fui atrás de um curso de teatro. Depois que eu também sou ator, eu fui também nos grupos de mutuajuda, no AA, no NA. Aí eu caí num curso de terapeuta, achando que era o NA. E aí a moça falou, não, aqui é um curso de terapeuta. Eu falei, pois se eu quiser fazer esse curso, eu posso? Ela falou, você tem que estar 3 anos limpo. Eu falei, hoje faz 3 anos que eu estou limpo. Ela, mentira. Eu falei, estou falando, faz 3 anos que eu estou limpo. Ela, então se matricula que hoje é o último dia da matrícula e é gratuito. Eu estava sem dinheiro. Eu falei, o quê? Precisa de 3 anos, é gratuito. E é o último dia, não era nem para eu estar aqui. Vou fazer esse curso aí. Então eu fiz o curso para querer saber como que funciona a droga no cérebro, porque eu não sabia, não conhecia a engenharia psíquica, né? Hoje eu conheço. Então tem o sistema límbico, que cuida das emoções, tem o hipocampo, que é responsável pela consolidação das memórias, tem a parte frontal do cérebro, onde é a testa aqui, que é responsável pelas funções executivas, que o álcool ele acaba afetando o poder de decisão, né? Então, assim, eu comecei a entender, eu falei, poxa, já que eu usei droga há 20 anos e estou entendendo isso, poxa, eu acho que eu vou fazer um curso de novo. Aí eu me formei e fiz de novo o curso. A pessoa, pô, você vai fazer o mesmo curso que você acabou de se formar? Eu falei, eu quero estudar isso aí. Aí eu estudei, e aí mais para frente eu falei, sabe de uma coisa? Acho que eu vou atender. Aí eu comecei a atender minha família, comecei a atender as pessoas, comecei a ver que eu tinha jeito para atendimento, e aí eu virei terapeuta. Eu estou há 10 anos aí como terapeuta, formado, acompanhante terapêutico, que é outro serviço. Depois eu te explico a diferença aí do terapeuta e do acompanhante, e já ajudei mais de 5.000 vidas. Eu atendo online, todo mundo que me pede ajuda no Instagram, @terapeuta Sandro Barros, ou no meu canal do YouTube, ou no TikTok, eu atendo. Quem não tem dinheiro, eu atendo no Domingo Social, que é um projeto que é totalmente gratuito, presencial aqui na Barra da Tijuca e online. De 8 da manhã em diante, no Domingo Social, eu estou atendendo de graça. Meu telefone está no Instagram, se quiser divulgar aí também, fica à vontade.
E aí, de segunda a sábado, eu atendo quem me paga, né? A sessão de terapia. Mas domingo eu atendo de forma gratuita. Então, você que precisa de ajuda, pede ajuda, que é um ato de coragem e sabedoria. Não é fácil. Eu costumo falar que o orgulho mata. As pessoas não querem pedir ajuda, têm vergonha e acaba morrendo, sendo presa, sendo internada. E o ideal seria pedir ajuda, Betão. Sandro, é bom ouvir tudo isso, é emocionante, porque eu convivo, né, com um dependente, meu irmão, e isso traz para a gente um alerta muito grande assim, dentro desse contexto, né? Eu queria que você falasse um pouco também da codependência, né? Porque você tem a dependência, a pessoa tem a dependência e os familiares têm a codependência. Então, às vezes, fica difícil para as famílias tomar uma decisão, até para ajudar na recuperação, ou então até na atitude da pessoa se tratar. Como é que a gente pode pensar isso, Sandro, nesse esquema da codependência? Então, muito importante essa sua pergunta, Betão. A codependência, o dependente é dependente, né, do dependente. Então, assim, o pai, o filho está bem, ele está bem. O filho está mal, ele está mal. Então, assim, fica muito ligado o vínculo. Costumo falar que numa internação, por exemplo, tem muitas clínicas que não deixam a família ver o filho ou a filha nos primeiros dias. Por quê? Porque senão ele vai querer ir embora, senão ele não vai querer fazer o tratamento. Então, é o momento da família cuidar dela e dele cuidar dele, né? E a família insiste em falar, quer saber todos os passos, porque a família fica adoecida, até mais que quem usa droga, porque como a minha mãe, né, viveu 20 anos, minha mãe virou terapeuta também, ela atende no domingo social. Você que é mãe, que é esposa, que é irmã, que é codependente, dependente do dependente, e precisa de um atendimento, a minha mãe, terapeuta Sandra Barros, atende de graça no domingo social, de 8 da manhã em diante, e também atende dia de semana. Então, minha mãe entende bem as famílias, porque ela vivenciou isso. Ela não dormia, ela ficava na rua atrás de mim, ela não sabia se eu estava vivo. Ela costuma falar para as mães assim, só entende de lágrimas quem já chorou. E aí elas têm uma empatia muito grande e começam uma a confortar a outra. A família, eu costumo falar que muitas vezes, não todas, mas a grande maioria, quer apagar o incêndio e joga querosene, não água. Porque a família quer ajudar, acaba atrapalhando muitas vezes por não saber como lidar. Exemplo, lá em Portugal, quando a pessoa sai de uma clínica, ela vai para o acompanhante terapêutico. Ela não vai para casa. Por quê? Porque geralmente a família não se trata. Porque a família fala assim, quem usa droga é ele. Eu não preciso me tratar. Não, mas ela está pior do que aquele que usa. Então, ela tinha que aproveitar que o filho estava internado, ela tinha que aproveitar. Voltou aí? Voltou. Pode continuar. Porque me ligaram aqui. Ela tinha que aproveitar que o filho está internado para se tratar também, nos grupos GNA, para o filho, né? A ANA, e para a família, é o Naranon, o Amor Exigente. Então, fazer esse tratamento. Mas, geralmente, a família fala, não, eu não vou me tratar. Algumas se tratam, mas outras falam, não, eu não vou me tratar porque quem usa droga é ele. Mas ela está tão adoecida quanto. Então, lá em Portugal, ele sai de uma clínica e vai para o acompanhante. Por quê? Vamos supor, numa situação familiar, o copo quebra. Se ele chegou de uma clínica e a família está desgastada sem se tratar, a família vai falar, pô, você não serve para nada, nem para lavar uma louça, nem para lavar um copo. Pronto, depois dali ele vai se sentir frustrado, né, e arrasado e vai usar droga. Vai na primeira dose, ou álcool, ou qualquer outra droga. E agora, se está com acompanhante terapêutico, se tiver comigo, por exemplo, eu sou acompanhante, né, eu vou para o Maranhão, vou para São Paulo, vou para o Rio, o pessoal vem para cá também, né, no Spa da Sobriedade, eu criei o Spa da Sobriedade aqui no Rio de Janeiro,
onde a pessoa não quer internar o filho, quer evitar uma internação, o filho também não quer ser internado, aí vem para o spa da sobriedade, tudo de forma voluntária. Então, de repente, comigo, se tivesse comigo esse filho, eu ia falar, cara, você quebrou o copo? Eu também quebrei, cara. Eu também faço isso. A gente erra tentando acertar, tá tudo certo, vamos seguir em frente. Pronto, eu fiz o acolhimento. Mas a gente não pode julgar, acusar e condenar, que isso a sociedade já faz. E a família, muitas vezes, acusa, julga e condena e acaba piorando a situação. Mas isso não é por querer, não. É porque é falta de preparo mesmo. Ô Sandro, e nesse mundo digital que a gente está nele, é um alerta que fica para todos também, que eu queria conversar sobre isso, eu vou aproveitar essa entrevista com o Sandro, para falar um pouco também dessa dependência digital, né? Você tem percebido, eu não sei se você está tratando alguém, está acompanhando alguém também nesse sentido, né? Mas tem muita dessa coisa da modernidade também, dessa dependência digital, que é praticamente ela dispara esse hormônio do prazer igual a droga mesmo, né? Você já pegou casos assim? Como é que você tem visto tudo isso? Já peguei. Você sabe que a droga, a pessoa larga o filho lá, larga a mãe no hospital, porque é uma cachoeira de dopamina. Então, assim, eu não queria saber se minha mãe estava precisando de mim ou não, eu queria usar droga. Então, a droga tem isso, né? Uma cachoeira de dopamina que faz com que a pessoa queira usar droga e tenha aquele sistema de recompensa, ela quer sentir aquele prazer imediato, então é muito complicado. E o jogo também, está acontecendo isso mesmo. A dopamina é disparada no cérebro quando ele ganha uma curtida, quando ele vai jogar o videogame. Muitas pessoas estão viciadas. Eu tento levar as pessoas para o futevôlei, porque o futevôlei também, o esporte, também libera dopamina, serotonina, endorfina, só que libera em quantidades menores. Então, eu estou fazendo um movimento contrário, né? Numa clínica se trabalha o esporte, a alimentação e o esporte, a alimentação e o sono, né? Geralmente, a pessoa nas drogas, ela não dorme, não come, não faz esporte. Por isso que na clínica e no spa da sobriedade eu trabalho isso, né? Os 3 pilares: sono, alimentação e esporte. E o Serginho Ronjakoff, o Serginho que fez o cabeção da Malhação, eu fiz o acompanhamento terapêutico dele e ele foi para o spa da sobriedade. Ele não ficava sozinho um segundo, entendeu? Eu ficava com ele o tempo todo e levava ele para fazer esporte, para mergulhar, e realmente ele ficou sem celular também, foi complicado. Ele ficou na clínica quase 1 ano e depois foi no spa sem celular, porque o celular ia acabar despertando alguns gatilhos nele, né? Então, ele não usou o celular. E muita gente tem problema com celular, com rede social. É uma pandemia digital, né? Na verdade, Betão, eu estou vendo muito isso. E, às vezes, tem um vício cruzado com a droga aí. É a droga com a rede social junto e as famílias não sabem o que fazer. Por isso que o ideal é pedir ajuda, sabe? Eu sempre estou no meu Instagram lá falando, pede ajuda, é um ato de coragem e sabedoria. E é uma dificuldade da pessoa pedir ajuda. Ô Sandro, se você puder, obviamente, se não puder, você pode falar também, mas a história do Cabeção, do Serginho Cabeção, é muito interessante porque ele serve de parâmetro, né? Como é que ele chegou até você, se você pode falar isso também, né? Ou se isso não tem que ficar em sigilo e tudo, mas se puder, eu acho que serve de referência, né, para outras pessoas e tal, que até acompanharam ele também, pode estar nessa maré também. E as famílias Sim. também, né, que às vezes aí os adolescentes estão vindo com essa coisa de... nas escolas a gente vê muito isso, né? Uma sociedade do desempenho, o sujeito quer ser melhor do que o outro, que quer ser melhor do que o outro, e o tempo todo causando uma frustração muito grande. Muita Sim. gente usando medicamento para poder estudar. Isso vai estourar lá na frente alguma coisa, né?
seja em depressão, seja numa amplificação do vício, essa coisa do corpo bonito o tempo todo. Nós estamos vivendo assim, realmente uma enxurrada, uma avalanche, né, de provocação de desejos e narcisismo. Né? Como é que a gente pensa tudo isso, Sandro? Na verdade, eu posso falar o que está divulgado no meu Instagram, né? Não tem problema. Lógico que eu atendo jogador de futebol, eu atendo na área da moda, eu atendo atores, eu atendo delegado, eu atendo médicos, eu atendo pessoas de profissões assim bem desafiadoras e tudo no sigilo mesmo. Mas, né, porque eu mantenho um anonimato, que é a ética profissional. Mas tem situações que estão no meu Instagram. Exemplo, eu cuido do primo que foi criado junto com o Bruno Galhaço e com o Thiago Galhaço. O Thiago Galhaço é deputado estadual e o Bruno Galhaço é o ator lá que fez muitas novelas, aí super conhecido. O Thiago Galhaço também é ator, mas virou deputado. O Marcinho, ele foi meu paciente e agora é meu assistente, está trabalhando comigo e está se dando muito bem aí no tratamento. Porque a minha missão, Betão, é o seguinte: quando eu faço com que a pessoa encontre alegria na sobriedade, não no consumo, alegria na sobriedade, que ela transforme sofrimento em conquista, eu fiz o meu trabalho. Aí eu vou atrás de outro. Foi o que aconteceu com o primo do Bruno Galhaço. Ele teve 10 internações, várias recaídas, e hoje aí está firme, está forte, trabalhando comigo, fazendo tudo que precisa fazer, os exercícios, instruindo as pessoas, a parte cognitiva dele está conservada, está tudo bem. Eu ajudei também, que está no meu Instagram, o filho da Antônia Fontinelli, que fui acompanhante dele, tem o Serginho Ronjakoff, tem no meu Instagram que é a família do Sidney Sampaio, que pulou lá do 5º andar, né? Eu dei apoio para a família, fui no Miguel Couto aqui, depois eu fui com a família lá pegar as coisas dele no hotel. Ele eu não atendi, ele está viajando, enfim, não tive mais o contato com ele, mas consegui dar o suporte para a codependência, que foi a pergunta que você me fez, né? Então, às vezes, eu atendo a codependência e não o dependente, que é o caso do Sidney Sampaio, e tem outros casos aí. Mas a maioria está no meu Instagram lá, né? O Rafael Ilha, eu fui agora para a casa dele e fiz o podcast com ele. O Rafael, como que aconteceu sobre o Serginho, né? Não foi isso que você perguntou? É isso mesmo. Então, do Serginho eu posso falar, foi o seguinte: quando eu vi a cena dele ameaçando o pai dele, eu fiquei muito tocado, porque eu fui ele, né? E ele estava desesperado, num surto ali. Eu não acreditei que ele ia bater no filho, não acreditei que ele ia bater no pai dele, né? Apesar de ter toda aquela, né? Mas, assim, a pessoa com surto, a gente não sabe, né? O que a pessoa é capaz de fazer. Você vê aí casos terríveis de irmão matando a irmã e depois de 3 dias que ele descobre que matou a irmã. Já vi casos de dependente químico matar a própria mãe. Então, assim, não dá para arriscar. No caso do surto psicótico, né? No caso do delírio, e a pessoa perde o controle dela mesma. Mas quando eu vi o Serginho Ronjakoff daquele jeito, eu falei, cara, eu preciso ajudar esse menino. Aí eu liguei para o Zico, que é meu amigo, liguei para o Minotouro, liguei para o Jesus Luz, que é o modelo que namorou com a Madonna lá, liguei para o Kaique Brito, que está bem, se recuperando depois do atropelamento, que é meu amigo há muito tempo, frequenta a casa dele, liguei para o Bruno Galhaço, liguei para todos os atores que eu conheço aqui, Antônia, todo mundo, falei, cara, alguém tem um telefone do Serginho, eu preciso falar com ele. Aí ninguém tinha, estava todo mundo tentando o telefone porque conhece o meu trabalho, né? E sabe que eu poderia ajudar. E aí, nisso, depois que eu não consegui o telefone dele com essas pessoas todas, toca meu telefone é o Rafael Ilha. E ele não sabia que eu estava atrás dele. Eu liguei para o Dado Dolabella também, mas eu não liguei para o Rafael, porque o Rafael está em São Paulo. Falei, vou ligar para o Rio de Janeiro aqui, que é mais perto.
Aí liguei para o Rio de Janeiro para várias pessoas, não consegui. Aí o Rafael me liga de São Paulo e fala: Sandrinho, você pode fazer um favor para mim? Eu falei: claro, Rafael, o que você precisa? Toma o telefone do Serginho, ajuda ele aí. Eu falei: cara, eu não acredito que você está me passando esse telefone. Pô, eu estou atrás desse telefone já faz 2 horas. Já liguei para metade das pessoas que eu conheço aqui. Ele falou: pô, então é de Deus mesmo. Eu falei: deve ser, né? Conexão do poder superior aí. Aí liguei para o Serginho. Falei: Serginho, tudo bem? Quem que é? Falei: aqui é o Sandro. Não falei terapeuta, não, para não assustar, entendeu? Não sabia como ele ia reagir. Tudo é estratégia, né, Betão? Então, eu tive que criar essa estratégia. Aqui é o Sandro, sou ator também, sou amigo do Kaique Brito, do Bruno Galhaço, do Rafael Ilha. Estou aqui para te ajudar, cara, para te acolher, para te dar uma força. Ele: então vem aqui. Aí eu fui, abracei ele, dei apoio para ele, saí para almoçar com ele, e aí fui dando esse apoio para ele. Falei: cara, não é melhor você se tratar? O que você acha? Aí ele foi caindo na real, né? Tendo a reflexão do que ele fez. Então, assim, esse meu trabalho é o seguinte, porque a pessoa na dependência química é um paradoxo. Ela quer parar de usar drogas muitas vezes, ela quer, realmente é sincero esse desejo, mas ela não consegue se ver sem a droga. Então ela fica confusa, entendeu? Então eu faço a pessoa querer. Eu tenho essa estratégia, entendeu? De fazer a pessoa querer. A minha história é a minha maior riqueza. Então eu falo de mim, eu falo: eu passei por isso. Aí a pessoa se identifica. Eu costumo falar: se tiver 10 milhões de dólares e a sobriedade, eu escolho a sobriedade, entendeu? Porque a sobriedade é a minha maior riqueza. Então eu explico, né, o poder da sobriedade na vida. Hoje, fui fazer prova agora, estou no 8º período de psicologia. Tudo que eu começava, eu não terminava no consumo de drogas. Na sobriedade, tudo que eu começo, eu termino. Eu vou terminar essa faculdade. Fiz a prova hoje, 8º período de psicologia. Daqui a pouco eu sou psicólogo. Entendeu? Tudo que eu começo, eu termino. Levo minha mãe para viajar, comprei meu carrinho. Isso tudo, a sobriedade que me deu. Eu costumo falar. Eu começo a recuperar a minha credibilidade na sociedade, na minha família e comigo mesmo, né? Porque eu trabalho a autoestima, a autoconfiança, né? E a autoimagem da pessoa. A pessoa nas drogas, ela perde a autoestima, a autoconfiança e a autoimagem. Eu me lembro, cara, que eu me arrumava para ir no morro usar droga, todo mundo me olhando, eu achava que o pessoal estava me admirando, o pessoal tinha pena de mim. Então, existe uma distorção cognitiva, entendeu? Um desafio, né? Uma pauta muito interessante, né? Bom, deixa eu fazer um intervalinho aqui, vou fazer o primeiro intervalo, 1 minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba, com essa entrevista tão importante, tão séria e também tão aconchegante quando a gente vê que tem pessoas que estão batalhando, né, do outro lado da vida de outras pessoas que precisam desse apoio, né? 1 minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba, não saia daí. Ser Milton Campos é construir quase meio século de história e continuar construindo o aprendizado por meio de projetos modernos nos próximos anos. Prepare-se para o Law Village, um espaço para praticar, com simulações e aulas abertas, tudo em parceria com a Escola Brasileira de Direito. Além de estudar, aprender direito na prática. Isso é Milton Campos, além do que você conhece. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. O que traz a Milton Campos ao topo? A maneira que enxergamos o mundo. Sabemos que, além de alunos, educamos os profissionais do futuro. E esse trabalho vai muito além das salas de aula. Aqui do alto temos uma visão privilegiada.
mas é o que fazemos e no que acreditamos que nos traz ao topo todos os dias. Somos muito além de tradição. Somos Milton Campos, além do que você conhece. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está tratando hoje um assunto tão importante, né, que é a dependência química, com Sandro Barros, esse terapeuta que acompanha tantas pessoas, né, que também está batalhando, né, a sua sobriedade junto com outras pessoas, mas essa descoberta, esse caminho é sempre muito importante, né? Ô Sandro, nesse segundo bloco eu queria começar a conversar com você sobre a importância de... Você falou do amor exigente, né? Que eu já acompanhei muito o amor exigente. Essa importância que é, depois que a pessoa estuda isso e sai dessa situação, ela trata, mas também ajudar a tratar os outros também faz parte da sua própria recuperação, né? Como que se dá isso e como é que isso traz também essa sobriedade, não só para você, mas também para as pessoas que circundam essa pessoa, que é os codependentes. Os codependentes, né? Então, Betão, boa pergunta. Você está bom de pergunta. Você está bom de pergunta. A nossa dor tem muita intimidade com o nosso propósito. Então, quando eu transformo uma vida, eu sou transformado. Então, quando eu resgato uma pessoa debaixo do viaduto aqui em Madureira, ou eu resgato uma pessoa no Copacabana Palace, porque eu trabalho com todas as classes sociais, né? O rico, o pobre, o famoso, o anônimo. Então, a dependência química, ela atinge todas as classes sociais. Então, é muito gratificante quando eu vou resgatar as pessoas. Eu tenho as comunidades terapêuticas e as clínicas para levar quando elas querem, né? Lugares gratuitos, lugares que aceitam convênio médico, lugares que são pagantes. Então, assim, é muito lindo quando eu resgato, né? Porque eu levo comida, depois eu levo alimento, né? Levo cobertores, levo roupa, e no final eu ofereço um tratamento debaixo dos viadutos aqui. Então, eu acredito que quando a pessoa sai dessa vida da escuridão, ela fica com uma sede, com uma fome de querer ajudar outras pessoas. E não deixa de ser terapêutico, porque ao ajudar, ela é ajudada, né? Ao transformar, nós somos transformados. Então, isso é muito bonito de se ver, e é o que eu estou fazendo, né? Que é o que eu faço 24 horas, e eu sei lidar com isso, eu sei também cuidar de mim, né? Eu faço terapia, eu tenho uma terapeuta que cuida de mim também, que me atende, que atende as minhas demandas, porque quando a gente fala, Betão, o ouvido mais próximo é o nosso, né? Então, ao falar, você organiza a sua mente, organiza as suas emoções e toma a decisão de forma mais assertiva. O que tem sido esse estudo da psicologia para você, não só na sua construção, mas no entendimento, por exemplo, do eu? E é óbvio que nessa construção que você tem, nesse caminho que você tem trilhado, e nessa construção, nessa reconstrução da sua personalidade, o inconsciente fala alto em determinados momentos? Ah, sim. Eu estou curtindo a faculdade pra caramba, não estou com pressa de me formar, não. Os professores falam assim, cara, tudo que tu aprende aí, tu usa, tu posta na rede social, tu já transforma em conteúdo. Eu falei, cara, eu estou muito dedicado, sabe? Porque eu acredito, Betão, que o comprometimento emocional é o combustível da vitória, sabe? E eu sou muito comprometido com o tratamento, com a recuperação. Recuperação, recuperando a ação. Para isso você precisa de motivação, um motivo para a ação.
Então, eu assisto aula, eu faço prova. Hoje eu fiz a prova de psicologia escolar. Poxa, que legal ver que o psicólogo escolar ele trabalha a inclusão, o afeto, ele trabalha várias questões, como memória, percepção. Ele é o mediador ali do aluno, do professor, da família. Ele observa, ele investiga. Então, assim, eu estou assim, encantado com essa matéria, com esse conteúdo de psicologia, porque eu uso no meu dia a dia, né? Eu vou fazer um acompanhamento, às vezes, peguei o garoto era muito tímido, muito introvertido no consultório, que eu atendo no consultório também. Mas a família me contratou para eu estar fazendo um acompanhamento terapêutico, ser o acompanhante dele, né? Aí eu levei ele para tomar um sorvete, aí ele falou assim, esse sorvete me fez lembrar minha avó, e começou a chorar. Pronto, eu peguei um ponto e trabalhei com ele esse ponto, que levou ele a viver esse sentimento, né, essa emoção. E aí eu expliquei para ele a diferença de emoção e sentimento. Emoção é algo repentino. Isso eu aprendi na faculdade, né, que emoção é algo repentino. Você levou uma fechada, você fica nervoso e xinga a pessoa. Isso é uma emoção. Mas se você pensar nessa situação todo dia, vira um sentimento. Então, as emoções viram um sentimento, às vezes, por diversos motivos, né? Até mágoa, ressentimento. Então, aí ele trabalhou essa questão. Então, assim, é uma profissão muito linda. E esse trabalho de acompanhante eu gosto muito, cara, porque já deu para perceber que eu sou um cara super risonho, super de alto astral, e eu sou extrovertido, né, que é meu perfil. Então, eu vou pegar as pessoas e faço o que elas gostam de fazer, né, e faço o cronograma junto com o paciente. Eu fui pegar um paciente de 17, 18 anos, que a mãe me contratou, aí eu sabia que ele era surfista, né? Aí eu fui de regata, tatuagem e tal, óculos escuros. Ele, é surfista ou terapeuta? Eu falei, pô, são os dois, tal, já peguei onda também. E aí eu criei uma empatia. Então, assim, é legal isso também, sabe? Você cria um vínculo, uma empatia com a pessoa. E aí eu ouço muito assim, cara, você recupera os irrecuperáveis. Pô, como que você consegue? E não é é porque eu sou usado mesmo pelo poder superior, sabe? Pela espiritualidade, eu acho também, para falar a palavra certa no momento certo, naquele momento. Porque tem algo muito importante que eu lembrei agora, que eu acredito que seja a parte mais importante dessa entrevista. A família, cara, a família tem uma tendência de falar, de se meter e tal. Só que, assim, o filho, ele não ouve a família. Por quê? Porque não tem um distanciamento emocional. Aí tem um pai que fala assim, poxa, você fala para o meu filho a mesma coisa, eu falo com ele há 20 anos a mesma coisa, mas ele não me escuta e te escuta. Por quê? Porque ele me escuta e não te escuta. Porque eu ganhei o vínculo, a empatia, eu não sou da família. Então a família perde tempo dando recomendação, falando as coisas, e só piora, né? É o que eu aprendi na faculdade, do reforço positivo e reforço negativo, né? Então, quanto mais a família fala, pior fica. Eu me lembro que minha mãe chegava na sala falando uma opção de coisa para mim, eu falava, só porque ela me falou isso, eu vou usar mais droga. Vou usar o dobro de droga. Só porque ela falou no meu ouvido. Então, assim, você contar uma raiva de um excesso de recomendação da família, do tal do sermão da família, se drogando mais do que você se drogava. Então, existe essa disfunção cognitiva, né? Esse colapso emocional que eu posso falar. Então, a família tinha que procurar um especialista, aí, um terapeuta, pede ajuda a uma pessoa, porque tudo é estratégia na vida, né? Se eu chegar e não ganhar o vínculo da pessoa, como que eu vou conseguir ajudar a pessoa a sair dessa? Né? Eu tenho que primeiro ganhar o vínculo, ganhar a empatia, ganhar a confiança da pessoa, para depois eu conseguir ajudar ela. Ô Sandro, aqui em Belo Horizonte tem uma comunidade terapêutica, não sei se você já ouviu falar, que chama Família de Caná e Recanto de Caná, do Padre Oswaldo. Estou te fazendo essas perguntas porque eu participei muito
eu participei muito dessas reuniões e desses convívios com essa comunidade terapêutica, por causa da codependência do meu irmão, né? Então, lá tem um processo interessante, que é você, para poder fazer a visita mensalmente, você tem que participar de 4 reuniões por mês, né? Então, não... Essa daí eu não sabia, hein? Deixa eu mudar aqui de lugar aqui para carregar meu telefone, que acho que está caindo. Sim. Dá para mudar aí? Deu. Aí, para você participar da visita e participar desse convívio com ele mensal, a família tem que participar pelo menos de 4 reuniões por mês. Então, o dependente químico está tratando a dependência dele e o codependente vai para um grupo de famílias e começa a conversar, a trocar ideia, tem um mediador, né? Então fica ali na mediação com essas pessoas e às vezes vai uma pessoa lá para essa mediação junto com as outras famílias e às vezes a pessoa vai com aquele olhar assim, nossa, meu problema é o maior do mundo, nossa, eu não vou sair disso, meu filho, não sei o quê. Quando ela senta nessa roda de conversa, aí conta o caso dela, a outra conta o caso dela, conta o caso do filho e tal. Quando assusta, ela fala assim, nossa, eu achava que o meu problema era um problema assim, gigantesco. Aí o meu problema é pequeno perto dessas outras pessoas, porque às vezes você está ali com um dependente químico que é só dependente, tem um que já foi preso, está cumprindo uma medida, às vezes a mãe está lá, mas ele matou alguém, uma série de outros problemas. Então a pessoa chega com um problemão, quando ela vai ouvindo os outros, ela fala assim, vou voltar para casa e cuidar da minha vida também, porque meu problema é muito pequeno. Então, eu queria saber de você e até te convidar para conhecer, porque eu acho que é uma boa experiência. Lá o Padre Oswaldo já está lá com mais de 90 anos e continua nessa luta, mas já tem uma equipe lá por trás que trabalha lá a instituição, mas é uma comunidade interessante de se conhecer aqui em Belo Horizonte, porque de todas que eu já vi e já visitei, nunca vi uma instituição igual. Eu acho que ela, de todas elas, eu acho que foi a melhor que eu já vi funcionar. E eu queria que você falasse da importância que tem uma comunidade terapêutica séria, né? Comprometida com a recuperação e já que não tem uma receita de bolo, né? E a importância também da família se encaminhar aí para o tratamento da codependência, procurando um grupo de ajuda como o Amor Exigente, etc. Importante que você me fez lembrar um ponto que é o seguinte, quando eu estou atendendo a pessoa, numa sessão, tanto online quanto presencial, eu atendo o mundo inteiro, né? Dubai, Japão. Eu descobri que meu vídeo é um dos mais vistos em Portugal, nem sabia. Tenho paciente em Portugal também, nos Estados Unidos, lá na Flórida, em Nova York, vários lugares. São brasileiros. Eu atendo muitos brasileiros online por telefone. E tem uns que estão 1 ano limpo, e quando eu peguei, não tinha nem um dia limpo, estavam nas drogas, por vídeo online, sem conhecer pessoalmente, eles estão 1 ano limpo, aí eles vêm me conhecer, né, aquela coisa toda. Tem um médico que eu fui atender ele estava doidão no atendimento. Aí ele falou assim, mas eu estou doidão, você vai me atender? Eu falei, o ideal seria não te atender, porque você está sob o efeito de substâncias psicoativas, mas eu vou te atender. Aí atendi ele, aí ele falou assim, você nunca mais vai me ver assim. Médico, trabalha no hospital e tal. Aí eu falei, eu acredito. Aí passou uma semana, eu liguei para ele, ele me atendeu, falou, viu, estou 1 semana limpo. Viu, não te falei? Falei, pô, eu acreditei em você, você ficou limpo mesmo. Aí ele falou assim, se você falar para eu comer grama molhada, eu como grama molhada.
que eu preciso fazer para ficar limpo? Eu falei, agora você está com a mente aberta e boa vontade, 50% do processo você já passou. Ele, sério? Eu falei, sério. Então você vai fazer isso, 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 isso. Vai me obedecer? Vai seguir meus direcionamentos? Ele, vou. Aí ele fez 1 ano limpo, né? Veio comemorar comigo aqui no SPA, no Rio, a sobriedade. A irmã dele fez uma reunião familiar com 40 famílias, né, pessoas da família, falou assim, o Sandro não resgatou só meu irmão, não, resgatou todo mundo junto. Porque quando você resgata o dependente, você resgata o codependente junto, né? Então, fiquei muito emocionado com esse caso. E aí, geralmente, quando a pessoa começa uma sessão comigo, ela fala, qual é a receita do bolo? Eu falo, mas não tem receita do bolo. Ah, qual é a saída? Eu falo, não sei, a gente vai construir junto. Porque muitos pais chegam para mim e falam, por que você terapeuta? Tem tantos terapeutas por aí. Eu costumo falar que eu tenho um método integrado, né? Eu trabalho a minha história, a minha subjetividade, eu estou vivo para contar a história, né? Eu andava no inferno com um capeta de mão dada, hoje eu estou indo lá, tirando as pessoas de lá, né? Isso é uma metáfora. Então, eu uso a minha história de superação, as técnicas, que eu já fiz cursos de inteligência emocional, já investi muito dinheiro em curso, sou formado, né, em terapeuta e acompanhante, e estou fazendo psicologia. E tem a espiritualidade, que não é religião, mas eu acredito que o poder superior me usa muito como instrumento também. Então, muita gente vê em mim, eu uso muito isso, sabe? Que eu sou uma dose de esperança. Eu ouvi tanto isso, Betão, que eu sou uma dose de esperança, que eu montei meu podcast aqui no Rio, Uma Dose de Esperança. Eu montei um canal no YouTube, Uma Dose de Esperança. Então, assim, eu vejo que pessoas, ao me acompanhar no Instagram, teve uma esposa que falou assim para mim, só em olhar seu Instagram, eu mudei a minha conduta com meu marido largou as drogas. É impressionante, assim, o que eu escuto. Eu fui fazer uma palestra na OAB, fiz 2. Aí eu fiz a primeira, depois de não sei quantos meses eu fiz a segunda. Quando eu fui fazer a segunda, veio uma pessoa falar comigo, quando você fez a primeira, eu parei de beber e usar drogas. Agora eu estou esses meses todos sem usar drogas por causa de você. Eu falei, caraca, já me deixou emocionado, eu nem entrei no palco ainda para falar. Aí ele riu, não sei o quê. Então eu fiz palestra para a Polícia Militar, fiz palestra para a OAB 2 vezes, fiz palestra para uma agência de modelo do Dilson Stein, que descobriu a Gisele Bündchen, e agora eu vou fazer a segunda palestra para ele em dezembro, sempre falando da prevenção, não experimenta as drogas, não bebe, não entra nessa vida, porque depois, para sair, você não vai ter essa facilidade que você teve para entrar. Então, eu costumo sempre usar a minha história. E interessante que você falou dessa comunidade terapêutica. Eu gostei, né? A família, para você ver, eles precisavam, né, criar uma estratégia. Eles criaram. A família precisa estar em 4 reuniões para ter acesso ao paciente. Então, só assim mesmo para eles participarem da reunião, e senão não participam, porque acha que não precisa de tratamento. E na reunião é isso mesmo que acontece. A pessoa chega achando que o problema dela é o pior do mundo. Quando chega lá, ela vê que o problema dela é pequeno perto dos outros, né? Eu me lembro que eu levei uma pessoa num grupo aqui, no Rio de Janeiro, a pessoa falando que o problema dela era o pior do mundo. E quando ela entrou no grupo, ela escutou um falando que a esposa se matou e deixou um bilhete falando que a culpa é dele. O outro, com 90 anos, o filho morreu nas drogas, ele vendeu 3 apartamentos para pagar, para tratar o filho, perdeu os 3 apartamentos, o filho morreu, ele vive de aluguel de 90 anos. Cara, só história terrível, a pessoa falou, caraca, eu pensei que eu estava mal. Então, assim, é isso mesmo que acontece, por isso que é importante a família se tratar no amor exigente. Eu estou aqui para estimular isso. Se uma pessoa... Por que eu estou aqui? Porque se uma pessoa resolver parar de usar droga, ou um familiar entrar num grupo de tratamento, já valeu a entrevista, entendeu? E imagina
uma família largar as drogas depois dessa entrevista? O que isso significa para essa família, né? Então, para mim, significa muito eu estar aqui. Hoje, quando me chamam para estar fazendo alguma coisa, eu pergunto para mim mesmo. Quando eu recebi esse convite, eu pergunto para mim mesmo assim, Sandro, esse convite que fizeram para você, ele tem a ver com o seu propósito ou não tem? E tem a ver. Tá aqui falando com você, tem aqui... eu quero te agradecer também por estar abrindo esse espaço para falar de uma doença que ela é física, mental, emocional e espiritual. A dependência química ela é física por causa da compulsão. O corpo pede droga o tempo todo. Ela é mental por causa da obsessão. A pessoa tem uma frequência de pensamentos querendo mais uma dose. Ela é emocional porque o seu emocional fica totalmente confuso, as gavetas emocionais ficam confusas. E ela é espiritual por causa do egocentrismo. Ela não quer saber se a mãe está morrendo, se precisa de remédio, se está passando fome, se o filho está com frio. Ela quer usar droga. Então, o mundo gira em torno dela. Então, eu costumo falar que 90% das pessoas que usam droga têm um coração bom. Tem um coração bom. Só que as pessoas, elas se perdem. E a família não pede ajuda, evita, tem vergonha do vizinho. Então, busca um profissional de saúde mental, pede ajuda, entendeu? É importantíssimo. Então, esse espaço que você está abrindo aqui é de uma importância gigante. Depois da pandemia, aumentou o consumo. Aumentou porque o consumo de álcool e drogas é associado à liberdade, é associado à alegria, é associado para anestesiar os sentimentos, a dor. Na época das cavernas eram assim, né? Para tirar um dente, eles bebiam já. Né? Então, o álcool está infiltrado no esporte, está infiltrado em todos os lugares aí, e é o chefe da quadrilha mesmo. Então, você vê, às vezes eu faço um acompanhamento em lugares de risco. Maracanã, jogo aqui do Maracanã de futebol. Eu faço acompanhamento lá, eu vou para lá, a pessoa ver o jogo sóbrio. Eu me lembro que eu levei o menino para ver o jogo sóbrio, ele não conseguia ver o jogo sóbrio. Aí ele viu o jogo sóbrio, o time dele ganhou de 5-0. Eu falei que o gol mais bonito era o dele, porque ele acabou o jogo sóbrio. Né? O Zico me dá uma força quando eu faço esse trabalho. Ô Sandro, a gente está chegando à parte final do programa. Eu queria que você deixasse um recado para essa população, para essa moçada que vai nos assistir aqui na região metropolitana de Belo Horizonte e também em Curitiba pelas ondas do rádio. Qual o recado que você deixa para essa turma toda? Primeiro eu quero agradecer por estar falando para Belo Horizonte, que eu amo o mineiro, cara. Poxa, o sotaque do mineiro é maravilhoso, eu sempre gostei, tanto do homem quanto da mulher. Passa uma pureza, sabe, no sotaque, eu gosto muito do sotaque, mas na época do consumo de drogas eu ia muito para Minas beber. O pessoal bebe muito aí, na grande maioria. Me lembro que eu aluguei uma casa aí, 9 da manhã, a dona da casa já chegou com um álcool para mim. Eu falei, mas eu nem tomei café, e olha que eu estava no consumo, hein? Para eu me assustar, e olha que eu era o inimigo do fim na época do consumo. Então, assim, o que eu desejo para Minas Gerais aí? Usar droga é pagar para sofrer com a ilusão de ser feliz. Usar drogas, a droga te leva às nuvens, mas não tem paraquedas. Então, assim, não vai na primeira dose, para de beber, para de usar, se permita, dá esse presente para você, entendeu? Para de perder tempo, chega de perder tempo, a conta chega para todo mundo. Para quê? Para que continuar bebendo? Procure um tratamento, entra no meu Instagram, @terapeuta Sandro Barros, eu ajudo você, entendeu? Se não tiver dinheiro, eu ajudo no domingo social. Tem um paciente meu que ele falou assim, sabe por que eu não recaio, que eu estou limpo há não sei quantos meses? Eu falei, por quê? Porque na hora que eu vou recair, eu lembro de você. Eu falo, o Sandro acredita em mim mais do que eu mesmo. O cara se desdobra e acredita no meu potencial. Eu não vou fazer isso com ele, não. Eu falei, muito legal isso aí. Eu falei, gostei disso aí. Então, assim,
eu consigo, no atendimento, mostrar a força que a pessoa tem e não sabe que tem. Tem dias que eu evito 4 suicídios por dia, 4 ou 5 suicídios por dia, porque eu mostro para a pessoa que ela é grande, cara. Olha só, uma pessoa no consumo de drogas, quando ela fica sóbrio, ela fica imbatível. Imbatível. Ela é vencedora em qualquer coisa que ela for fazer. Porque se nas drogas ela sobreviveu, ela enganava a polícia, enganava a família, e consumia, cara, imagina ela sóbria, entendeu? Geralmente um dependente químico que fica sóbrio, ele coloca para fora todo o potencial dele, entendeu? Então, hoje, eu tenho o Instituto Sandro Barros, que eu abri o Spa da Sobriedade, eu tenho 2 canais do YouTube, o Terapeuta Sandro Barros e Uma Dose de Esperança, tenho o Instagram, tenho o TikTok, agora eu vou ter agora um projeto de inteligência artificial, eu estou com um projeto de revista em quadrinhos para as crianças, eu faço palestras em empresas, porque a empresa tem muito funcionário que bebe e usa droga. Então, é importante trabalhar esses funcionários, porque senão vai gastar, né, um dinheiro com esses funcionários, eles vão ficar em casa. Uma grande parte da população da Polícia Militar recebe salário para ficar em casa com problemas de saúde mental. Porque o uso de drogas dá problemas de saúde mental. E problemas de saúde mental causam o uso de drogas. Então, o que adianta você proteger a sua casa, seu carro, sua família e não proteger a sua saúde mental? Você precisa ter saúde mental. Porque tem muita gente que usa droga e atravessa o espelho. O que é atravessar o espelho? Até fiz um podcast sobre isso. Atravessar o espelho é você não voltar da droga. Você tem que morar numa clínica, dar trabalho para as pessoas, entendeu? Então, assim, a minha dica é essa, sabe? Não use drogas. É a dica que eu estou. E pede ajuda, que é um ato de coragem e sabedoria. E obrigado pela oportunidade aí. Se deixar, eu fico aqui mais uma semana. Já percebeu, né? O papo, quando é bom, meu filho, e com mineiro ainda você põe um queijo, um café e acabou. Bom, gente, chegamos ao final desse programa super especial com esse grande amigo que eu conheci, que eu conquistei agora, né? Sandro, muito obrigado mais uma vez, foi um prazer te receber aqui, tanto na TV Banqueta quanto também nas ondas do rádio na Cultura 930 em Curitiba. E ficamos por aqui. Um beijo no coração de todos e até amanhã, se Deus quiser, com mais um programa super especial aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Um beijo no coração e até mais. Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Use sua nota antiga. Aproveite as condições especiais da Milton Campos. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais.